Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui na Jornal, na JCFM. O Náutico encerrou hoje a preparação para o jogo que tem amanhã contra a equipe do River do Piauí. Esse jogo é dentro do Estádio dos Aflitos. E o Náutico chega, Dinaldo, para essa partida tentando mudar um retrospecto negativo dentro de casa nessa Copa do Nordeste. Em 2 jogos que o Náutico mandou nos Aflitos, um empate e uma derrota. Perdeu para o Botafogo da Paraíba na estreia e empatou com o Ceará no segundo jogo dentro de casa. Isso tem atrapalhado o Náutico na tabela de classificação, né? Porque apesar do Náutico ter uma campanha interessante fora de casa, o Náutico venceu a equipe do Maranhão e empatou com o Vitória, se o Náutico tivesse conquistado vitórias dentro de casa, estaria numa posição ainda melhor e ainda mais segura dentro do Grupo B da Copa do Nordeste. O Náutico hoje é o 4º colocado, tem 5 pontos, tem a mesma pontuação do 5º, que é o time do 13. Então, é para tentar mudar isso aí, para tentar mudar esse retrospecto negativo já dentro dessa temporada que o Náutico entra em campo amanhã. E o treinador tem um desfalque em relação ao último jogo. Joécio saiu machucado contra o Afogados na sexta-feira pelo Campeonato Pernambucano e deve desfalcar o Náutico por cerca de 10 a 15 dias. Joécio, a gente lembra, começou a temporada lesionado, acabou ganhando a posição de titular depois de ter se recuperado e agora sofre essa lesão grau 1 na coxa, deve ficar 10 a 15 dias longe do time do Náutico. Os desfalques continuam massacrando, né, a equipe do Clube Náutico Capibaribe. A gente estava lembrando aqui ainda há pouco do problema do Bárcia, são 3 ou 4 semanas o Bárcia. E nessa faixa aí, entre 3 a 4 semanas, no máximo um mês. Tem o Cauã, que são 40 dias. Um tempo 40 longo dias também. Fora. E o Rai Vanega já se recuperou ou não? Vanega está treinando com bola, mas ainda é uma dúvida. Não é uma certeza que ele esteja à disposição do treinador, mas está treinando com bola. Desses que você falou, o Rai Vanegas é o que está numa situação mais avançada de recuperação. E ainda tem o problema ridículo proporcionado pelo Paulo Sérgio depois do que fez na partida contra o Afogados ao exibir aquele gesto obsceno, um gesto característico de uma facção criminosa, que é essa gangue organizada do Clube Náutico Capibaribe. Eu estava dizendo hoje num comentário aqui no meu dia e 30 na Rádio Jornal, e vou repetir, o Náutico deveria dar uma senhora multa a esse jogador. Uma multa pesadíssima a esse jogador. Porque não tem sentido, cara. Não tem sentido você fazer um gesto daquele obsceno e da forma que o gesto é feito, que eu nem sabia que isso era uma das marcas da facção criminosa. É um gesto mostrando dedada. Dedada, cara. Tem coisa mais desprezível, mais baixa, mais rasteira do que isso. Aí você pega um profissional como o Paulo Sérgio, do alto da sua experiência, não é? E, por outro lado, um pai de família, e que se submete a fazer um gesto daquele publicamente. É um negócio que parece que jogador de futebol, na sua maioria, eles são desprovidos de neurônios na cabeça. Parece que são, cara, porque é impressionante. E vão fazer um gesto obsceno, característico de gangue organizada, e eles, os jogadores, todo mundo está vendo isso aí há muito tempo, principalmente nos últimos anos, eles, os jogadores, são principais vítimas dessas gangues organizadas. A onda de agressões que jogador de futebol vem sofrendo, jogador de futebol hoje não pode ir para um shopping, porque se pegar um cara de gangue organizada, ele vai ser ameaçado, vai ser até agredido. Não pode ir para um restaurante, não pode ir trabalhar, né? Porque eles são pressionados nos centros de treinamentos, nos clubes. E ao invés desses caras, jogadores de futebol, se unirem para combater essa onda de agressões, eles respaldam o que fazem as gangues organizadas. É o que o senhor Paulo Sérgio fez. E ainda vejo gente dizendo, puxa, por que fizeram isso com o rapaz? Tanta gente faz assim, faz assado. O problema é que o gesto é obsceno, é ridículo, é rasteiro, é desprezível. E jogador de futebol fica respaldando as ações desses caras, principalmente porque eles são agredidos o tempo todo. O ano passado, nós tivemos aqui em Pernambuco jogador ameaçado de morte, no Náutico,
que foi o Cruel lá, o Cruel. Jael. Jael foi ameaçado de morte dentro do centro de treinamento do Clube Náutico Capibaribe. E os caras respaldam o que eles fazem lá fora, o que essas gangues organizadas fazem lá fora. Então, para mim, amigo, era uma multa fantástica em cima desse jogador para servir de exemplo. E muito falou da expulsão, né? O motivo da expulsão, do que o árbitro justificaria na súmula. A Federação Pernambucana de Futebol divulgou uma nota hoje, no finalzinho da tarde, de um esclarecimento da Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco. Segundo a comissão, essa expulsão seguiu a regra 12 do livro de regras e foi baseada nos seguintes argumentos: o uso de linguagem ofensiva, realização de ações ou atos insultuosos ou abusivo dos jogadores, e também a expulsão ocorreu porque a arbitragem, a comissão de arbitragem e o árbitro, principalmente no momento que expulsou Paulo Sérgio, entendeu que foi uma linguagem rude, prejudicial e desrespeitosa com a torcida e com todo mundo que estava acompanhando o jogo. Então, olha, o detalhe é o seguinte: a federação está aí garantindo que recebeu da FIFA essa determinação que não se poderia reproduzir esse tipo de símbolo dentro de campo, principalmente pelos jogadores. Segundo a federação, isso foi repassado para as diretorias e as diretorias deveriam ter repassado para os seus jogadores, membros de comissão técnica, enfim, para todo mundo, para estar atualizado com referência a isso. E o árbitro também estava orientado para, no momento que acontecesse isso, punir com cartão vermelho. Então o árbitro cumpriu determinação. Agora, já que isso foi passado para a diretoria, por que a diretoria não repassou isso para os jogadores? Ou repassou e ainda assim o jogador resolveu fazer? Fica a pergunta no ar, não é? O Santa Cruz, por exemplo, tem um profissional de arbitragem que usa para dar palestra para os jogadores, para poder falar atualizações na regra. Pelo menos no Náutico a gente não tem informação de que exista esse tipo de direcionamento, esse tipo de profissional dentro do Náutico para poder falar sobre isso nos jogadores. Tudo bem, deveria ter, concordo também, mas a informação da federação não foi passada para a diretoria, segundo a federação? Por que a diretoria não orientou os jogadores a esse respeito? Antes do jogo, a federação não diz nada, mas é a regra, né? Existe a regra, quem competir o campeonato tem que saber da regra. E cabe às diretorias, seja ela de Náutico, Santa Cruz ou Sport, se inteirar do que tem na regra, correto? Pronto, aí sim. Mas a pergunta que fica é: se a diretoria informou aos seus jogadores que não poderiam proceder dessa forma, e ainda assim o cara faz, é um erro em cima de outro erro, né? É verdade. Mas até em entrevista ao GE, o diretor jurídico do Náutico disse que o clube está analisando a situação para ver a possibilidade de tentar recorrer, de tentar reverter essa punição imposta a Paulo Sérgio. Qual a condição, minha gente, que o Náutico vai ter de ganhar recorrendo por um caso como esse? Se havia uma determinação, uma pré-determinação para que isso não acontecesse? Eu acho difícil. É uma tentativa que vai terminar sendo uma tentativa ilusória por parte do Clube Náutico Capibaribe. Lembrando que Paulo Sérgio está suspenso para o jogo do fim de semana, tá? Pelo Campeonato Pernambucano. Essa punição não é válida para o jogo de amanhã contra o River, que é pela Copa do Nordeste. O jogo do Náutico vai ser no domingo contra o Retrô, às 4h, o jogo de ida no Estádio dos Aflitos. E o provável time, Edinaldo, que o Náutico vai ter amanhã dentro de campo, eu apostaria com Wagner no gol, defesa formada por Arnaldo, Guilherme Matos no lugar de Joécio, né? Já que Joécio está ausente, Rafael Vaz e Diego Matos. Eu já vejo Diego Matos ganhando a posição de titular de Luiz Paulo pelos últimos jogos. Meio de campo, possivelmente com Lohan, Marcos Júnior e Patrick Alain. E o ataque, Evandro, Paulo Sérgio jogando e Júlio César. O meio de campo não tem por que alterar, né? É o que vem jogando, né? Isso. No último jogo ele até colocou o Marcos Júnior no banco, de cara, né, no início do jogo. Mas eu acredito que foi uma situação pontual. Qual é a perspectiva do ataque? Seria qual? Paulo Sérgio como centroavante e as duas pontas com Evandro e Júlio César. Uhum.
deve ser por aí. Até porque Bárcia está ausente, como a gente falou, tem também Cauã, né? Ausente, são Exatamente. 2 pontas a menos. E Talicinho, eu não vejo ele usando Talicinho logo de cara como titular, acredito que não, até pelo discurso dele em preservar um jogador da base, não colocar ele na posição de salvador da pátria. O treinador tem tido muito cuidado quando coloca Talicinho em campo, então deve ser. Agora, ele também, nesse momento, está vivendo um momento de extrema necessidade, né? Sim. Não seria nada surpresa ele recorrer ao Talicinho a essas alturas, em função da necessidade que o Náutico tem. Porque é muito desfalque, cara. Sim, muito no desfalque. ataque principalmente. Mas vamos ouvir agora Lohan, volante da equipe do Náutico, retornou há algum tempo, alguns dias, né? Nos últimos jogos ele já está de volta depois de ter passado por uma lesão nesse início de temporada. E Lohan falou sobre essa ausência de vitórias do Náutico dentro de casa na Copa do Nordeste até aqui. Olha, incomoda bastante, né? Isso não é falta de trabalho, né? O professor sempre faz isso com a gente, os trabalhos de finalização. Acho que falta um pouco mais de calma ali na hora, né? De poder finalizar. E a gente espera, né, ter essa tranquilidade, calma, que eu tenho certeza que os gols vão começar a sair e a gente vai poder dar muita alegria ao nosso torcedor. A gente precisa manter o foco, né? O mando de campo na Copa do Nordeste é algo muito importante. E a gente vai procurar fazer o que a gente fez no último jogo, apesar de não ser a mesma competição. Mas a gente tem trabalhado bastante, né, para poder fazer valer esse mando de campo, que esses 3 pontos será de suma importância para a gente no proceder, né, do campeonato. O apoio do torcedor é fundamental. O nosso torcedor cobra bastante, né? Mas a gente sabe que é uma cobrança boa para elevar o nosso nível, né? E o apoio deles é fundamental para a nossa equipe sair vencedora, né? O nosso 12º jogador, vamos dizer assim. E a gente espera e conta com o apoio deles. Tá então Lohan, volante da equipe do Náutico, falando sobre essa busca do Timbu por uma vitória dentro de casa no Nordestão, Edinaldo. E a gente falando em desfalques, o problema do Igor Pereira, né? Aquela cirurgia vai afastá-lo por 3 ou 4 meses? São 4 meses, né? Ele fez a cirurgia, inclusive, há alguns dias, foi na semana passada. Sexta-feira, se eu não me engano. Isso, na semana passada. É um jogador que vai ficar aí 4 meses sem poder atuar. E o Náutico repor essa posição, vai para o mercado atrás do volante, tem de ir, não é? Muito provavelmente sim. Até pela ausência. E o Náutico deve buscar até pontas também, viu, Edinaldo? Pela questão de Bárcia, pela questão de Cauã, é um período maior. Vem Agora aí aquela a Série história, C. né, amigo? A janela de transferências termina quinta-feira. Para as competições do começo do ano, né? Ah, sim. Para sim. contratar para a Série C ainda tem um tempo maior. É verdade. Tem esse prazo para as competições agora no começo do ano. Mas o Náutico deve ir no mercado sim, deve contratar reforços, porque são jogadores que a gente está vendo, né? Jogo após jogo, que estão fazendo falta. Independente de qualquer coisa, não é fácil você contratar hoje com jogadores envolvidos em competições em tudo que é lugar do Brasil. Isso dificulta ainda mais a probabilidade de uma boa contratação nesse momento do cenário do futebol brasileiro. E o Náutico teve um problema, para colocar como um problema, uma dificuldade a mais, o fato de não conseguir se classificar diretamente para a semifinal do Pernambucano, né? Então teve esse jogo contra o Afogados na última sexta-feira, que acabou espremendo um pouco o calendário da semana passada para cá. Tanto é que o jogo contra o Afogados seria inicialmente no fim de semana, né? Ou no sábado ou no domingo. Mas foi antecipado para sexta justamente por causa do jogo de amanhã contra o River. E no domingo já tem decisão pelo Pernambucano. É a maratona, né? Maratona que tem que ser enfrentada. E o Náutico se deparando com esses problemas seríssimos de contusão. Muitos desfalques. E o Paulo Sérgio, meu amigo, ainda vem me trazer problema. É impressionante. É por isso que eu digo, parece que jogador de futebol, na sua maioria, eles são desprovidos de qualquer neurônio, porque o cara não pensa, cara. O cara não pensa. Vê o que é que aconteceu lá com como é o nome dele? O Bortoluso, né, do Santa Cruz. Após a vitória contra o Central, apareceu festejando a vitória com boné da gangue organizada e camisa da gangue organizada. Quer dizer, eles respaldam a ações dessas facções, infelizmente. É isso, amanhã então o jogo, Náutico e River à noite no Estádio dos Aflitos, jogo para o Timbu tentar se manter dentro da zona de classificação. Ok, valeu, Haldinei. São 18h43, você acaba de acompanhar a